Flamengo, conforme eu prometi, a gente ia falar, voltou a trabalhar ontem com apenas um reforço confirmado, o colombiano Marlos Moreno. Segundo Rodrigo Caetano, a direção acredita na manutenção da base, né, que defendeu o clube no ano passado. Vamos lá. Se nós procuramos manter a base do elenco é porque a gente acredita nele, né? A gente sabe que com ajustes, principalmente aqueles jogadores que chegaram no meio do ano com uma capacidade de iniciar o ano fazendo uma pré-temporada, a expectativa é que eles realmente tenham uma performance melhor, né? E não é por conta de que talvez nas próximas horas anunciamos aí o primeiro reforço, que a gente não segue no mercado, a gente vem trabalhando desde o dia seguinte ao término da Sul-Americana, com as nossas reuniões de planejamento. Agora, quando você tem um elenco que, no nosso entendimento, tem bom nível, é natural que essa curva de contratações ela venha a decrescer, né, com o passar do tempo. O nível, muitas vezes, de você ficar modificando o elenco também baixa. Essa é a nossa filosofia. Vamos trazer ou procurar trazer jogadores que realmente a gente entenda que venham agregar qualidade e não quantidade. Márcio Araújo, o torcedor queria. Gabriel, o torcedor queria. Mancoejo, aí o torcedor também ali não, né? Ok. Conca, também era para sair. O Rueda é que foi inesperado, mas saiu porque quis, né? Definição própria depois de toda aquela situação onde o Rueda não foi sincero, digamos assim, pelo menos com o time do Flamengo. Chegou o Marlos Moreno. E o Carpegiani acabou sendo efetivado ali como treinador, já que o Rueda saiu, né? E foi uma situação que o Flamengo não esperava lidar e acabou tendo que lidar com ela. E o Flamengo, evidentemente, está de olho ali num cara pro ataque, a história é o Wagner Love, porque tem toda a situação envolvendo o Guerreiro, que inclusive não vai receber nesse período salários, enfim, é uma situação contratual, está lá no contrato do Guerreiro, que é a situação pela qual ele passa. O Flamengo tem todo o direito de não pagar o salário, uma suspensão ali contratual, fica suspenso. Né? Fica suspenso, é isso. E parece que o Guerreiro também recebeu numa boa essa situação, é uma questão contratual. Chegada do Marlos Moreno, Mauro, e a possibilidade de trazer um cara ali para a posição do Guerreiro. É o que o Flamengo precisa? Tá bom? A base tá ok? Eu acho que não adianta contratar por contratar também. Sabe? Sim. Pegando qualquer jogador. De fato, existem alguns jogadores que chegaram no meio do ano. Everton Ribeiro, Giovani, o Rodolfo, por exemplo. O Ronaldo agora volta, que foi emprestado do Atlético Goianiense, foi um jogador praticamente ignorado lá pelo Zé Ricardo, embora tenha sido jogador do Zé Ricardo na base. O Berril, quando se recuperar. O Berril volta só no meio do ano, né? Então, tem jogadores que, de fato, podem apresentar mais, que você tem que esperar um pouco mais para vê-los em ação. Eu acho que não adianta sair contratando. Você pode ter um lateral direito melhor? Pode, mas qual? Você pode ter um lateral esquerdo melhor do que... Pode, mas quem? Não existem tantas opções no mercado, então... acho que também fazer mudanças tão bruscas não adianta. Saiu muita gente também de jogadores que estavam emprestados, jogadores menos utilizados. O Matheus Sávio, por exemplo, foi emprestado. Jogou Libertadores, estava em campo no jogo que eliminou o Flamengo. Participou até negativamente, né, de um dos gols, o primeiro gol do São Lourenço. Então, mais gente deve sair, eu acredito. O Vaz e o Muralha também devem sair do Flamengo, não sei se emprestados ou em definitivo, mas devem sair, como saiu o Gabriel, como saiu o Márcio Araújo. Mancoelho, o Conca nem chegou, né? O Conca não conta para efeitos práticos e do time. Então, acho que, de fato, não adianta contratar loucamente. Agora, é preciso buscar opções no mercado, especialmente o ataque, né? Tem um centroavante, que é o Viseu. O Guerreiro, ninguém sabe o que vai acontecer com ele, né? E o Wagner Love está na Turquia, que é uma situação patética também, né? Que os jogadores brasileiros fazem isso direto. O cara assina um contrato, e agora vai na Turquia e fala, me libera, quero ir para lá. Mas tem um contrato, tem uma multa. Mas o famoso chaveco, né? O Flamengo não vai pagar a multa, mas eu quero voltar para lá. Aí fica aquela... É demais, né? E o Wagner Love já fez isso algumas vezes na carreira. Né? Tá de novo lá tentando convencer os turcos agora a liberá-lo. Se liberar... Isso na época do CSKA, não teve? Teve, para vir para o Corinthians, na época não veio, depois ele veio para o Palmeiras, Flamengo e tal. Aí depois foi comprado no tempo da Patrícia Amorim. Aí, quando assumiu essa gestão, aí, o Flamengo devia 6 milhões de euros ao CSKA. E o Wagner Love custava mais caro do que o Guerreiro custa hoje, isso em 2012 para 2013.
Fora camarote que ele tinha no Engenhão, uma série de coisas. Aí disseram para ele, ó, não dá, a gente não consegue pagar isso a você. Assumimos agora e tal. E o CSKA queria de volta. Aí fizeram um acerto, a dívida foi perdoada, o jogador voltou, ele quis voltar para a Rússia nessa circunstância, aceitou, voltou para a Rússia e seguiu o caminho dele. Rafa, tá bom ou precisa mais? Não, acho que de fato precisa de um 9. Acho que essa é a maior prioridade. Concordo em relação às laterais, que dependendo de algum tipo de oportunidade de mercado seria interessante, mas eu não acho que a transformação no elenco do Flamengo tenha que ser tão grande de 2017 para 2018, não. O Flamengo já tinha um bom elenco, já tinha claramente um grupo que pode e deve render mais coletivamente. Aí eu acho que é muito da questão de como vai ser esse trabalho, como vai ser esse encaixe de time, o que de certa forma já está comprometido pela mudança também de comando agora, nessa volta para início de ano e tudo mais. Mas obviamente tem um ano inteiro pela frente. E o elenco que o Flamengo tinha era bom. E não deixou de ser bom pelo ano ter sido decepcionante. Você pode, claro, mudar a avaliação de alguns dos jogadores, mas não de uma forma tão radical, de um extremo ao outro. Ah, era ótimo, agora é péssimo. Então eu sou contra essas mudanças tão radicais, de achar, manda embora 15 e contrata outros 15. Não é essa a realidade. Geralmente você vai contratar muito, você vai recomeçar mais próximo do zero, vai demorar mais tempo para achar um time, para ter uma ideia de qual é a sua base. O Flamengo, aparentemente, tem uma base para começar 2018. E não precisa de grandes contratações para ter um time forte, não. Mas, principalmente ali, para do Guerreiro, ali acho que tem uma lacuna importante para resolver. Pode ser com o Wagner Love. Vamos ver como vai ser essa negociação. Vamos ver até que ponto ele vai forçar a barra na Turquia. Ele está muito bem no campeonato turco. Mas eu acho que essa é a posição mais carente. Tá. O Fã de Esportes, antes do Breiler, deu uma tuitada aqui. Me disseram que é o tweet mais pessimista da história do Flamengo lá. Vitor Paulo Costa, laterais que cruzam mal, zaga lenta e velha, um volante que não marca e nem ataca, Arão. Meio campo que não cria nada, está à espera de um centroavante que não faz gols e ainda está suspenso. É bem pessimista, né? Faltou cornetar alguma coisa, né? Faltou o goleiro aí, né? Tá do Diego. Se fosse o Muralha, tava aí. Mas o Diego, ele poupou. O resto foi tudo, né? Poupou só o Diego Alves. Tá muito pessimista o torcedor ali, Breno? Em alguns pontos tem razão. Não, mas o Arão, por exemplo, um jogador que ainda está devendo no Flamengo. Houve até uma melhora. O Arão teve, principalmente no começo da temporada, jogos muito apáticos, pouco combativo. E para um volante isso é o fim. Hoje um volante precisa participar o tempo todo. A gente viu o Arão muitas vezes no terço final do campo, sem ajudar muito na marcação. Mas é uma questão de desempenho. O Flamengo precisa de uma figura capaz de resgatar jogadores como Everton Ribeiro, Giovânio, Vinícius Júnior, se vai jogar, se vai ficar só no banco, participando apenas 20 minutos. E isso vai da filosofia de um treinador alinhado no começo da temporada. E não sei se o Carpegiani é a figura ideal para tirar o melhor dessa equipe. Nessa configuração que o Flamengo vive, de muita pressão, de pressão extrema por títulos, de investimentos que o clube fez, mas até pelo perfil, pelo que já declarou na entrevista, que se as coisas não funcionarem bem, ele sai de cena, vira diretor e outro técnico pode assumir. Então eu acho que a perda do Rueda comprometeu muito o planejamento do Flamengo para esse ano. A própria chegada do Marlos Moreno, que é um jogador que também precisa ser recuperado, não vinha bem, a passagem pela Europa ele não conseguiu vingar, e talvez com o Rueda, um técnico com quem ele já tinha trabalhado, isso pudesse acontecer. Além disso, vai ter de se adaptar ao futebol brasileiro, isso leva um tempo, ele tem muitos concorrentes no elenco para jogar pelas pontas. Então, são várias coisas que o Flamengo precisa contornar e muitas arestas para parar nessa temporada, e não sei se o Carpegiani tem fôlego e disposição para isso, para tocar essa empreitada que é difícil. Vai ser um início de temporada complicado para o Flamengo, até pela questão do Guerreiro suspenso, sem saber se vai poder contar com ele ou não. Vou para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. E olha, na sequência do bate-bola, tem Real Sociedade e Barcelona ao vivo e exclusivo para você. Dudu Monsanto vai estar nessa aqui, um comentarista aqui. Leonardo Bertozzi.